Apesar do recente endurecimento da lei que pune os racistas, novos casos continuam vindo à tona. O episódio mais recente ganhou repercussão nas redes sociais. Tudo começou com uma confusão em um bar da área nobre da capital. De acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, clientes consumiram no estabelecimento e não efetuaram o pagamento da conta no valor de R$ 2.400, resultando em um verdadeiro tumulto entre garçons e seguranças do local. Além das agressões físicas, um dos principais agressores, que recebeu voz de prisão, teria proferido palavras de ameaças e de injúrias raciais, como preto e macaco, contra um dos funcionários. A Lei 14.532 de 2023 equipara a injúria racial ao crime de racismo. Nós temos vivenciado já nos últimos anos um aumento exponencial dos casos de racismo aqui no estado do Maranhão. Sejam casos de racismo em decorrência das características físicas, étnicas, de determinadas pessoas, mas também nós vivemos a questão dos racismos religiosos, vinculados aí nesse recorte, sobretudo as religiões de matriz africana. E aí, um questionamento que nós precisamos fazer aos órgãos do sistema de justiça é: de que forma nós temos contribuído para a reincidência desses casos? Porque se nós formos avaliar, nós não temos aí contabilizado para o estado do Maranhão uma estatística, um relatório que nos agregue para dizer, olha, aconteceram tantos casos de racismo em determinado período, tantos tivemos condenações, as vítimas tiveram as suas devidas reparações civis. Nós não conseguimos atualmente dar essa devolutiva à sociedade, por assim dizer. Temos dificuldade de gerar esses dados estatísticos no que diz respeito a casos de racismo no Maranhão. Da vivência do dia a dia, o que nós percebemos é uma morosidade no sistema de justiça pelo procedimento, pelo processamento desses procedimentos. Então, acaba que as vítimas, inclusive, se sentem desestimuladas a continuar acompanhando os processos, seja aqui na porta de entrada na delegacia, seja junto ao Tribunal de Justiça. E isso é um desafio para nós. O senso comum compreende o racismo de forma mais simples, limitando as situações em que uma pessoa negra é proibida de entrar em um clube, impedida de usar o elevador social, revistada ao sair da loja ou insultada com palavras pejorativas que remetem à cor da pele. Mas o racismo também se manifesta de outras formas menos gritantes e, ainda assim, produz efeitos devastadores na vida da pessoa negra. No Brasil, a gente faz a avaliação de que o racismo ele foi institucionalizado, Nós tivemos legislações no nosso país que autorizaram que pessoas negras fossem colocadas neste não lugar, neste lugar de invisibilidade, nesse lugar de negação de direitos, desde o período da escravidão, da colonização. E isso estava nas nossas legislações. E nós temos um período muito curto desde a nossa Constituição Democrática de Direitos, que vai fazer pela primeira vez a previsão do racismo enquanto crime imprescritível e inafiançável. Então, a gente pega uma Constituição de 1988 até 2024, nós temos pouco tempo. Então, ainda não conseguimos avançar o suficiente no sentido de dizer conseguimos erradicar todas as formas de racismo, conseguimos transformar toda essa percepção cultural quanto às práticas de crime de racismo. E aí, o debate de que ele se torna estrutural está nas nossas instituições, está nas nossas relações cotidianas, porque foi no Brasil autorizado que esses crimes acontecessem. Então, nós, atualmente, estamos nessa reconstrução, nessa ressignificação do que é a nossa história, a fim de mudar essas repetições no dia a dia, nos comportamentos das pessoas. A última divulgação de dados nacionais relacionados a casos de racismo não condizem com a realidade do Maranhão. E é pensando nisso que a OAB, através da Comissão de Promoção da Igualdade Racial, em parceria com a sociedade civil, discute junto ao governo do estado políticas públicas para combater a subnotificação desse tipo de crime. Os registros de racismo saltaram de 1.464 casos em 2021 para 2.458 em 2022. A taxa nacional, no último balanço, ficou em 1,66 casos a cada 100 mil habitantes, uma alta de 67% em relação ao ano anterior. Mesmo sendo uma prática comum e normal que os estados atualizem suas estatísticas de um ano para outro, a grande diferença chama a atenção e revela uma deficiência que precisa ser combatida. E o primeiro passo é a denúncia.
É importante a gente fazer uma reflexão, inclusive sobre esta afirmação de que os crimes de racismo acontecem de maneira velada no nosso Estado, porque quando uma pessoa se sente autorizada a, numa discussão, utilizar, né, termos pejorativos para se dirigir a uma pessoa em relação, levando em consideração a sua etnia, ou quando num jogo de futebol, quando numa apresentação cultural, ou em qualquer outra manifestação, a pessoa se sente autorizada a praticar esse tipo de atos de violência, esses crimes de ódio, nós não temos mais um caso de crime velado. É expresso, né? A pessoa não tem nenhum pudor de manifestar o racismo. E aí, diante dessas situações, sim, a OAB, a partir das suas comissões, Comissão de Igualdade Racial, faz esse acolhimento da vítima, as oitivas iniciais, dá as devidas orientações para quais órgãos em seguida seguir, né? Delegacia de Igualdade Racial, Ministério Público, Defensorias Públicas, né? A fim de que esses casos sejam, sim, noticiados e nós possamos fazer as devidas investigações e obtermos o sucesso, né, a efetividade dessas condenações e reparações em prol da vítima, mas sobretudo em prol da sociedade. Porque esses são atos que atingem a cada um de nós que fazemos parte da sociedade maranhense, da sociedade brasileira, não só essa vítima específica. E é importante sempre denunciem, porque nós precisamos combater as subnotificações, nós precisamos fazer, junto à sociedade civil, essa reivindicação, né, essa incidência política, a fim de que nós obtenhamos políticas públicas efetivas, né, e cada vez mais eficazes no combate ao racismo e todas as formas de discriminação e preconceito.